Então, na última aula, a gente viu lá como a gente consegue criar módulos, nossos módulos, né, customizados, como é que a gente consegue exportar eles e importar em outros arquivos, né? Então, aquilo lá é muito útil. Agora, a partir de agora, vamos ver um pouquinho sobre os módulos nativos do Node. Então, na aula agora, vamos falar sobre o módulo do File System, que é para a gente ler e escrever arquivos em disco. Então, vamos criar aqui o projetinho aqui. npm init passando y, ok. Vou criar aqui o index.js. Beleza, então vamos começar aqui, né? Então, pessoal, até aquele módulo, até aquela aula passada, eu mostrei para vocês os dois tipos de módulos, né? Que era o CommonJS e o módulo ECMA Modules, né? O ES Modules. A partir de agora eu vou começar a usar somente o ES Modules para a gente não ter que ficar toda hora, usa de um jeito, depois vai lá, converte de novo. Já deu para entender lá qual que são as diferenças entre eles e vamos usar aqui agora os que são o jeito mais novo, né? Que é o jeito que provavelmente vai ficar aí para frente. Então vamos colocar aqui type module. E a partir de agora eu sempre vou usar isso aqui e não vou ficar mais citando aquele modo antigo, não. O interessante é só vocês conhecerem um pouquinho dele para vocês, caso vocês peguem um código e tenham que dar manutenção, vocês saberem se virar. Mas o interessante nas coisas novas que forem fazer é já utilizar o módulos do ECMA mesmo, que é o padrão, o ES Modules. Então vamos lá, vamos importar o File System. Então relembrando lá, né, a gente usa a palavra import, e aí a gente coloca aqui o nome do que a gente está querendo importar. Então, por exemplo, import fs, por exemplo. E from, esse from aqui vai ser de onde que a gente quer importar. A gente quer importar do fs. Então, fs aqui é o nome do módulo, é o módulo nativo do Node.js. Lembra lá que a gente colocava o caminho do JavaScript, né? A gente colocava aqui ponto barra, por exemplo, o caminho lá, né? E aqui também, por exemplo, se a gente tiver instalado alguma biblioteca, por exemplo, a gente instalou npm install uma biblioteca qualquer, por exemplo, Moment. É um exemplo de uma biblioteca, essa aqui no caso trata datas. A gente poderia vir aqui, ó, a gente teria vindo aqui e colocado o Moment, por exemplo. Então seria o nome da biblioteca. Aqui no caso é o File System, que é a nossa biblioteca aí, de leitura e escrita em arquivos do Node.js, a biblioteca nativa. Então como é que a gente pode fazer isso aqui? A gente pode, então vamos escrever um arquivo primeiro, né? A gente já importou aqui, né? A sintaxe é sempre essa, import, o nome da variável que a gente vai utilizar e from. Então, aqui nessa variável então já está os métodos do File System. Então eu vou usar aqui o writeFile para a gente poder escrever em um arquivo. Então o método writeFile é o responsável por escrever em um arquivo. E se o arquivo não existir, ele insere lá, ele cria ele para a gente. Então vou criar aqui, por exemplo, um teste.txt. O primeiro parâmetro vai ser o nome do arquivo que a gente quer criar. O segundo parâmetro é o conteúdo. Eu vou colocar aqui blá blá blá, por exemplo, só como teste. E o terceiro parâmetro aqui é uma callback. No caso do writeFile, a callback é uma callback que vai ter um parâmetro, que é um parâmetro aqui de erro. Então, a gente abre e fecha chaves aqui. Então, aqui estamos criando uma função, né? Estamos passando essa callback como parâmetro. Então, a ideia do callback é o quê? Quando a função terminar de executar, quando ele terminar de escrever esse conteúdo aqui dentro do teste.txt, ele vai executar essa function aqui para a gente. Essa que é a ideia do callback, né? Justamente pela sincronia aí do JavaScript. Então, aqui dentro a gente pode verificar, né? Se tiver erro, então, se tiver ocorrido algum erro, vai retornar erro aqui. Então, se tiver ocorrido algum erro, print o erro, por favor. Se não, aqui então é o resultado se o arquivo tiver dado tudo ok. Então, aqui a gente pode colocar outra porção de código, né? Por exemplo, arquivo escrito com sucesso, por exemplo. Vamos executar aqui para a gente ver. Node index.js. Então, beleza, ela imprimiu o arquivo executado com sucesso e está aqui, ó, teste.txt, o nosso blá blá blá. Beleza. Então, uma vez que a gente já leu o arquivo, a gente escreveu o arquivo, como é que a gente faz para ler ele, né? Como é que a gente faria para ler? A gente pode usar o readFile. Tem esse método aqui chamado readFile. E o que a gente passa para ele? A gente passa o caminho do arquivo, que aqui no caso é o teste.txt, que ele está aqui local, né? Ele está na raiz. Se tivesse alguma pasta, a gente teria que colocar a pasta que ele está. Então, teste.txt, a gente pode passar aqui a callback agora, né?
Então a gente passa aqui function, então a gente passa lá, por exemplo, o erro, e aqui ele tem um outro segundo parâmetro dessa callback, é o parâmetro de data. Esse parâmetro aqui ele vai receber o conteúdo da leitura, se tiver dado tudo certo. Então, aqui também a gente vai verificar se ocorreu erro. Se tiver ocorrido erro, a gente pode printar o erro e finalizar a execução. Se não, aqui no else, a gente vai ter o conteúdo, né? Então, a gente pode dar um console.log data aqui. Vamos executar para ver o que ele imprime. Opa, executei errado aqui. Node.js. Então, olha lá, ele imprimiu para a gente um buffer, alguns bytes, né? Então, ou seja, não foi a impressão correta. Então, por quê? Porque ele está entendendo isso aqui como bytes, ele não está entendendo que isso aqui é texto. Então, a gente pode passar, então, a formatação que a gente está usando. Se a gente passar aqui, por exemplo, o TF8, ele vai entender que isso aqui é um texto nesse formato TF8. E vai imprimir para a gente o blá 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 aqui embaixo. Então, beleza, ele funcionou então. Lembrando, pessoal, que esses parâmetros aqui, o nome fica a seu critério. O que importa para ele aqui é que isso aqui vai ser uma função. E isso aqui também poderia ser uma arrow function, né? Então, lembrando que isso aqui a gente pode tratar desta forma aqui também, ó, que ele também vai funcionar. Então, fica a critério aí se vocês usarem a arrow function ou uma função deste formato aqui. Então, beleza. Temos aqui já a leitura e a escrita em arquivo. Uma outra coisa que eu queria mostrar é a relação write file. Write file, note que toda vez que a gente executa, a gente está sempre sobrescrevendo o conteúdo anterior, né? Então, se eu quisesse concatenar um conteúdo, como é que a gente faria? A gente tem um outro método chamado append file. Então, o append file, ele vai adicionar o conteúdo no final. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou escrevendo o arquivo inicialmente, e aí dentro do retorno dele, depois que ele estiver escrito, eu vou concatenar alguma coisa. Então, vamos concatenar aqui, por exemplo, teste concatenação. Não, teste append file. E aqui ele também recebe uma callback se tiver gerado algum erro, né? Então, a gente trata o erro aqui. Se existe um erro, a gente printa o erro. Se não, a gente pode fazer o código normal. Então, se não existe o erro, vamos fazer a leitura aqui, né? Só no caso do else aqui. Beleza, vamos executar aqui. Então, lá, ele concatenou para a gente, né? Então, é lá, blá, 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 depois veio o teste append file. E aí já printamos aqui, né? Então, se a gente quiser aqui, por exemplo, sempre adicionar conteúdo, a gente pode trocar esse write file aqui. Se a gente colocar append file, sempre que a gente executar, ó, tá vendo que vai só aumentando? Ó? Então, nosso arquivo de texto vai só aumentando. Justamente porque a gente não está removendo, né? A gente está sempre concatenando o conteúdo. Beleza, vamos voltar aqui o write file, para ele sempre apagar. E aqui, ó, a gente pode, nesse texto que a gente está concatenando, a gente pode aqui colocar, se a gente quiser quebrar a linha, a gente pode colocar um /n. Vamos colocar um /n antes aqui, para a gente ver como é que ele vai ficar. Então, lá, como eu coloquei o /n antes, ele dá uma quebra de linha aqui, né? Então, a gente deixou esse espacinho aqui. A gente pode colocar assim, por exemplo. Então, sempre que tiver esse /n, ele vai entender que é uma quebra de linha, né? Então, essa aqui é a ideia da gente ir quebrando linhas. A gente representa por esse /n aqui. Beleza. Então, agora, vou mostrar aqui uma outra questão aqui. A gente está trabalhando com callbacks, né? Então, relembrando lá a parte do JavaScript, assim como a gente tem essas callbacks, ela vai ser executada quando isso aqui terminar, né? Quando isso aqui for executado. E a ideia é que o JavaScript ele continue sempre executando, né? Então, relembrando lá, vamos colocar aqui um console.log1, para a gente entender que ele vai passar lá para baixo primeiro. Ó. Vamos colocar aqui um console.log3, por exemplo, e a gente pode colocar aqui logo aqui dentro um console.log2. E vamos executar aqui só para vocês verem a ordem de execução aqui. Então, olha lá, primeiro ele vai no 1, que está aqui em cima, aí ele chama o método writeFile e ele já vai lá no 3. Ó. Ele vai lá aqui no 3, depois que ele volta no 2. É justamente por isso. Ele coloca essa callback na fila de execução, igual a gente viu lá na questão lá do event loop. Então, ele joga isso aqui na fila lá do event loop. Quando ele finaliza, aí então ele volta e executa isso aqui. Então, beleza. Isso aqui é um exemplo clássico aí do event loop. Então, se a gente aqui, por exemplo, estivesse usando os arquivos aqui, por exemplo, writefile sync, o que aconteceria?
a gente nem precisaria de callbacks. Vamos fazer um teste aqui. A gente poderia, por exemplo, write file sync, a gente poderia passar lá, por exemplo, teste.txt, e aqui a gente passaria o conteúdo. E aqui, aí vamos executar aqui agora, né? Vamos colocar aqui um console.log1 e o console.log2, né? E aí vamos executar um read file aqui agora, né? Sync também. Teste.txt. A gente pode botar o TF8 aqui. E o retorno dele, ele poderia vir para cá, ó, tipo const data. E aqui a gente poderia, por exemplo, imprimir a data. E aqui um console.log3. E aqui a gente pode botar isso tudo aqui dentro de um try-catch. Se ocorrer algum erro, ele vai jogar isso aqui para um try-catch. Catch erro, console.log erro. Isso aqui a gente dá uma indentada para a direita. Beleza, vamos executar. Então, olha só, ele imprimiu, ó, ele criou o arquivo lá, blá, 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 imprimiu 1, 2 e 3, né? Foi na ordem certinha. Então, por que ele fez isso? Porque ele fez síncrono, né? Então, justamente aquela ideia do assíncrono, ele continua o restante da execução. Então, lembrando lá que quando a gente fez assíncrono, ele imprimiu o console.log que estava lá em cima, depois lá embaixo, só depois que ele entrou na callback. Quando você está usando de forma síncrona, ele espera. Então, ou seja, a thread ficou travada aqui. Então, lembra lá o event loop? Lá no event loop, essa thread aqui ficou parada, ele não foi para as threads lá de background, ele ficou travado aqui, esperando o restante da escrita, né? Então, ele ficou aqui travado aqui nessa parte, quando terminou, então, que ele veio aqui para o 2. Da mesma forma aqui, com o read file, ele ficou travado, lendo o arquivo e só depois continuou. A gente tem que evitar trabalhar com isso aqui em APIs, justamente pelo fato de você estar bloqueando a thread principal do Node. Então, como você está bloqueando ela, se você estiver lidando com muitas requisições, quando a gente passar lá para as APIs, vai acabar impactando o rendimento do seu sistema, né? Então, porque as outras requisições vão ficar travadas esperando isso aqui terminar de executar. Então, não recomendo utilizar essas funções síncronas. Eu recomendo sempre utilizar aqui com callbacks. Então, ou callbacks ou a outra alternativa que eu vou mostrar aqui agora, né? Então, vamos deixar aqui um comentário aqui. Utilizando de forma síncrona, que não recomendo, né? Vou deixar ali para baixo. Vou deixar comentado esse aqui, ó, que isso aqui é o que? São com callbacks. É esse formato aqui, da gente passar uma callback, e tem um formato que eu prefiro mais, que é o formato com as promises. Então, vamos fazer ele aqui em cima. Então, vamos lá, import fs from fs é o formato que a gente está fazendo até agora, né? Então, quando a gente quer importar com promise, como é que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui, ó, lembra lá das funções das exportações nomeadas? Aqui a gente está importando uma coisa default, a gente poderia ter colocado outro nome aqui, né? Blá, blá, e a gente poderia estar usando blá, blá.readFile normalmente. Aqui, o Node, ele exporta aqui uma função nomeada chamada promises. Então, todo o conteúdo do file system, ao invés de você utilizar com callbacks, você também pode utilizar a partir de promises, importando aqui, entre chaves, né, esse promises. E a gente pode dar até um apelidinho para ele aqui, ó. A gente pode colocar um S e o nome que a gente quiser. Então, vou colocar aqui SFS, para a gente poder utilizar os métodos colocando fs ponto, o nome do método, ao invés de ficar utilizando promises ponto, o nome do método. Acho que fica mais legal. Então, a gente tem esse recurso aí de colocar um apelido no que a gente está importando aqui dentro. Então, aqui, da mesma forma, vamos aqui o write file, e aqui a gente passa o nome do arquivo, teste.txt, e aqui a gente pode passar o conteúdo, né? Então, blá, blá, blá. Só que aqui agora, em vez de passar aqui uma callback, isso aqui para mim vai ser uma promise. Então, como é que eu trato as promises? Ou a gente usa async await, ou a gente pode pôr um ponto .den aqui, né? Então, vou colocar aqui um ponto .den. A gente passa aqui uma arrow function. E se der algum erro, ele cai aqui no cat, né? Então, a gente pode vir aqui, cat, console.log erro. Então, aqui dentro ele vai entrar somente se o arquivo tiver sido escrito com sucesso. E aqui dentro também a gente pode utilizar o read file, normalmente, né? Vamos utilizar o append file primeiro. A gente
tinha colocando um append 1/n, né, que a gente estava colocando, teste append file, e aqui a gente passava callback, só que aqui agora também é uma promise. E aqui a gente pode também passar uma hero function aqui. E novamente aqui a gente pode passar um catch se tiver dado algum problema. E aqui nós vamos printar aqui o erro caso ocorra. Beleza. E aqui dentro, por último, né, o que a gente estava fazendo antes era dar o read file, né? Read file. Então, basicamente, nós estamos concatenando tudo, né? Estamos usando o write file, dentro do write file a gente usa o append, depois usa o read. Só para critério de demonstração mesmo. Então, aqui a gente passa o nome do arquivo, né? test.txt. Aqui a gente pode passar o TF8, né? E aqui a gente passa... aqui não vai ter callback, né? Aqui também é uma promise. Então, a gente pode passar aqui, e aqui a gente pode pegar o response da promise. Novamente, aqui a gente pega o erro também, caso ocorra. console.log erro. E aqui dentro vamos printar aqui o console.log resp, que finalmente vai ser a resposta da leitura. Vamos executar? Então ele não achou o arquivo teste append file. Vamos ver o que eu... faltou. Aqui eu coloquei diretamente o conteúdo que eu ia dar o append, mas eu não coloquei o nome do arquivo, né? Faltou um parâmetro. Então beleza, ó. Ele fez a mesma coisa que a gente estava fazendo com o callback, só que com promises. Printou aqui para a gente tudo certinho. Então ele fez o write, fez o append, fez o read file, tudo corretamente. Só que aqui, notem que a gente está, aquele famoso callback, a questão de ter vários promises, né, chamado promise hell, né, que o pessoal comenta. Você está tratando uma promise dentro da outra promise, dentro da outra promise, usando vários thens, né? Então uma outra forma de a gente fazer isso seria usando o quê? Seria usando o async await. Só que para a gente usar o async await, a gente tem que ter uma função. Então vamos criar uma funçãozinha aqui, ó, chamada init, por exemplo. Então async function init. E aqui dentro a gente pode colocar essas funções. E aqui fora a gente chama ela. E aqui dentro, ó, basicamente vai fazer a mesma coisa, só que usando o... Vamos copiar aqui e vamos trocando, né? A gente vai usar async await aqui. Então já colocamos um async lá no nome. Então aqui a gente pode colocar um try catch aqui que vai englobar tudo. A gente não ter que ficar tratando um a um aqui, né? Todos os prompts de ter que tratar o catch dela em específico. A gente pode tirar esse catch aqui. Vamos tirar esse catch. Vamos tirar esse catch. Então, basicamente nós vamos usar isso aqui dentro. Só que aqui agora a gente vai dar os awaits, né? Então await read file. A gente não tem nenhum retorno, então beleza. Se tiver dado erro, ele já vai cair lá no catch. Aqui também await append file, a gente não tem nenhum retorno. Se tiver dado um erro, vai cair lá no catch. Aqui a gente recebe o data, né? E aqui a gente pode dar um await no read file. Se der o erro, ele cai lá no catch também. E aqui a gente pode imprimir esse data aqui, por exemplo. Vamos ver se vai funcionar? Beleza, então funcionou da mesma forma, né? Imprimiu. Então, ou seja, são essas formas que a gente tem de fazer aí, né? Podemos trazer ou com write file, aí, ó, ou tratando com callbacks, né? A gente estava usando aqui embaixo. Ou tratando com .den, né? Tratando as promises como .den, ou tratando assim com async await. Eu prefiro desse formato aqui, eu acho que fica muito mais limpo. Beleza? Bom, pessoal, então, a última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é a relação ao leitura em conteúdo JSON. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo, vamos encerrar esse vídeo aqui. No próximo vídeo a gente ainda vai falar um pouquinho do File System, só que escrevendo e lendo conteúdo JSON. A gente está escrevendo e lendo conteúdo texto, né? Vamos escrever e ler o conteúdo JSON, que é uma coisa que a gente usa bastante. Então vamos encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua nessa parte. Beleza, pessoal? Então um abraço e até a próxima aula.